Como sobreviver a um tsunami? O tsunami é uma série de ondas imensas que aparecem após terremotos e erupções vulcânicas, deslizamentos de terra subaquáticos e até impactos de asteroides. A maior onda de mega tsunami já registrada foi documentada em 9 de julho de 1958 na Baía de Liturgia, no Alasca. A altura da onda alcançou impressionantes 524 metros. Essa situação não é brincadeira, e assim que descobrir que um tsunami está chegando, você deve agir logo para salvar sua vida. Seja muito bem-vindo! Você está no Portal dos Mistérios, e aqui está o que você precisa fazer para sobreviver a um tsunami. Se você estiver em terra firme, não importa se você mora perto da costa ou está só passando o fim de semana por lá. É importante conhecer os sinais de um tsunami se aproximando. Ele pode ser um rugido ensurdecedor que vem do oceano ou algum outro comportamento incomum no mar. Por exemplo, a água pode drenar repentinamente mostrando o fundo do oceano, ou ao contrário, uma parede de água pode aparecer no horizonte. Além disso, preste atenção às mudanças. Comportamentos estranhos dos animais podem ser um grande sinal. Se eles se agruparem inesperadamente, se esconderem em diferentes recantos, deixarem a área ou mostrarem extrema ansiedade, pode ser sinal que um desastre natural se aproxima. Assim que ouvir um alerta de tsunami, não espere nenhum segundo. Evacue imediatamente. Deixe para trás seus pertences e documentos pessoais. Agora não é hora de pensar nos seus bens. Reúna seus entes queridos e use qualquer transporte disponível para fugir da costa. Suba no carro, ande de bicicleta ou simplesmente corra o mais rápido e para longe possível que puder, indo sempre em direção a altas colinas, montanhas ou a uma floresta. Se possível, avance para o interior pelo menos 3 quilômetros terra adentro e 30 metros acima do nível do mar. Se você estiver preso pela água que sobe, escolha o edifício mais alto e mais sólido. Subir até o topo dele não é exatamente a saída ideal, pois a construção pode entrar em colapso sob a força das ondas do tsunami, mas pelo menos é alguma coisa. Além disso, lembre-se de que as estradas geralmente são destruídas pelos tsunamis. Portanto, depois que tudo passar, você pode ter problemas para encontrar o caminho de volta. Na maioria dos casos, os tsunamis estão intimamente ligados a terremotos. É por isso que você deve tentar escapar para áreas abertas, sem nenhum ou poucos prédios, a fim de evitar ser atingido por detritos. Outra coisa importante é ficar longe de linhas de energia, paredes, pontes e outras construções. Mesmo que elas pareçam suficientemente robustas, podem entrar em colapso, mesmo em um tremor secundário. Durante todo o tempo, preste atenção aos avisos de tsunami e ordens de evacuação. Se você não estiver em uma zona de risco de tsunami, fique onde está e aguarde mais informações. Tenha em mente que as rotas de evacuação em áreas potencialmente perigosas costumam ser marcadas por um sinal especial com uma onda e uma seta que aponta na direção de terrenos mais altos. Se você cair na água, se agarre em um tronco de árvore, em uma porta, uma boia, enfim, encontre algo que flutue e quanto antes melhor. Mesmo quando você achar que tudo acabou, não relaxe tão rápido. Os tsunamis vêm em ondas e elas podem ser muitas. E o que é pior, todas as ondas seguintes podem ser maiores que a anterior e podem durar horas. Portanto, prepare-se para ondas adicionais, tremores secundários e uma longa e paciente espera. Tente encontrar informações confiáveis ouvindo as atualizações de rádio. Não é a melhor ideia confiar no boca a boca. Caso contrário, você poderá retornar cedo demais e ser surpreendido por mais ondas. Lembre-se de que você precisa sobreviver não apenas ao tsunami, mas também às consequências do fenômeno. Quando a água escoar, virão junto com ela toneladas de detritos potencialmente perigosos. Não se esqueça do risco de choque elétrico.
A água pode invadir e danificar as linhas de energia subterrâneas. Além disso, não toque em nenhum equipamento elétrico como postes e semáforos. Se estiver em pé na água ou se o objeto estiver molhado, não os toque. Não chegue perto de casas e outros prédios, porque após a inundação é provável que se tornem instáveis. Agora, para o caso de você estar no mar. Se você ouvir falar que um tsunami está se aproximando enquanto estiver em um barco ou um navio no mar, tente ir para águas profundas o mais rápido possível. A profundidade mais segura é de 45 metros ou mais. O fato é que em mar aberto, as ondas de tsunami podem atingir um comprimento impressionante de centenas de quilômetros, mas geralmente não tem mais do que alguns metros de altura. Por outro lado, longe da costa, essas ondas geralmente viajam a uma velocidade vertiginosa de até 800 km por hora, mas quando uma onda dessa se aproxima da costa, ela diminui para 48 km por hora e crescem em altura. Se você for um surfista e um tsunami estiver aproximando, reme em direção à costa e corra em direção ao local mais alto que puder encontrar. Você ainda pode ter vários minutos preciosos até o tsunami chegar à praia. Se um tsunami estiver se aproximando e você estiver longe da costa, reme em direção ao horizonte até o mar profundo. Lá você pode não sentir tanto a força devastadora das ondas do tsunami. Além disso, você terá consigo um dispositivo de flutuação e em mar aberto não precisará se preocupar em ser atingido por detritos. Por fim, se você conseguir se afastar da costa e estiver fora de perigo, não se apresse em voltar para a praia. Aguarde pelo menos algumas horas. Os tsunamis tendem a durar um pouco. As ondas de um tsunami podem chegar a uma velocidade de 30 a 48 km por hora perto da costa e atingir uma altura de 3 a 30 metros. Mas voltando às ondas de um tsunami, elas podem entrar até 16 km terra adentro e desencadear inundações catastróficas, causando danos a todos os tipos de transporte, comunicação e destruindo o suprimento de água potável. Cerca de 80% de todos os tsunamis nascem do Anel de Fogo do Oceano Pacífico, que é uma zona sismicamente ativa com 452 vulcões e o maior número de terremotos do mundo. Mas, como sabemos, nenhum lugar está realmente a salvo. Por isso, assim que você ouvir sobre um tsunami que se aproxima, não perca tempo e use as dicas que aprendeu neste vídeo. Se você tiver outras recomendações que possam salvar a vida de outras pessoas em caso de tsunami, conte nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima!